Irmãos, irmãs, eu saúdo todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com o coração sedento, nós nos prostramos em adoração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 63. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número Salmo 63, do verso 1 ao verso 4. Eu vou ler o 1, os irmãos leem o 2, e assim a gente vai até o 4º verso. E diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplei no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim o homem me deseja enquanto eu viver, em teu nome levanta as mãos. Amém. Eu queria que você olhasse de novo o primeiro verso. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, te deseja, como terra árida, exausta e sem água. Irmãos, para mim, essa oração do Salmo 63, no que diz respeito a expressar o anseio por Deus, é uma das mais belas da palavra de Deus. Será que é assim que nós temos buscado a Deus? Com esse coração sedento? Será que o nosso coração clama por esse encontro íntimo, profundo com Deus? Que essa noite nós possamos colocar um coração sincero, desejoso diante do Senhor. Há um tempo, há mais de uma década, lançou-se um filme no cinema que se consagrou, porque ganhou muitos Oscars, acho que 5 ou 6, chamado Forrest Gump, o contador de história. Quem assistiu esse filme? 11? Não sei, foi uma batelada, né? Juntou na mesma filme, né? Tom Hanks, Steven Spielberg, vai dar Oscar, com certeza. Quem assistiu esse filme? Forrest Gump. Ó, quase todo mundo. Quem não assistiu não, Augusto? Não? Então assista, irmão, assista. Filme maravilhoso. Bom, em certo momento do filme, para quem não assistiu e quem assistiu lembrar, refrescar a memória, o Forrest lá, magoado, decepcionado com alguns acontecimentos da vida dele, ele resolve sair correndo. Você lembra disso? Ele compra um tênis lá, calça um tênis, sai correndo, seu Deus, sai correndo, sem nenhum planejamento, sem nenhuma perspectiva, simplesmente correndo a esmo, sem rumo. E interessante, algumas pessoas começam a observar o Forrest lá correndo, começam a correr atrás dele. E o tempo vai passando, a barba dele vai crescendo, a roupa vai envelhecendo, o sapato vai furando, e ele correndo. E as pessoas correndo, e vai aumentando a turma que corria atrás dele. E interessantíssimo, um pergunta assim para o outro: nós estamos correndo para onde? E alguém fala assim: não sei não, ele deve saber. Alguém pergunta assim: nós vamos correr até na onde e até quando? Alguém diz assim: não sei não, ele deve saber. E em algum momento no filme, o Forrest para e percebe que ele estava correndo sem nenhum tipo de propósito. A turma para e abre aquele caminho assim, e eles ficam sentindo perplexos. Ele rasgar o meio da multidão e ir embora. E um olha para cada outro e fala assim: e agora? E agora? Vamos embora. E aquela multidão sem nenhum propósito e tão sem sentido de vida se retira cada um para o seu carro. Eu creio, irmãos, que assim anda o nosso mundo. As pessoas estão correndo para lá e para cá sem saber direito qual é o propósito e o sentido da vida. As pessoas estão correndo desesperadas na esperança de que alguém lhes indique um sentido da vida, um propósito maior de ser, algo que venha realmente fazer com que o aqui e agora valha a pena. E quando as pessoas 1:21 a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E o texto vai dizer assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina,
porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece? Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servir-lhes. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Irmão, qual é o seu propósito de vida? Uma pergunta interessante. Qual o seu propósito de vida? Pastor, que pergunta. Não vim preparado para responder isso essa noite. Eu precisaria de um pedaço de papel, de caneta, um tempo para pensar qual é o seu propósito de vida. E talvez fique mais fácil se a gente fizer uma simples definição do que é propósito. E um camarada chamado Richard Leider, num livrinho fantástico chamado O Poder do Propósito, vai dar uma definição bacana para nós. Olha o que ele diz: propósito é aquela dimensão mais profunda em nosso íntimo, nosso núcleo central ou essência, em que temos um sentimento intenso de quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Propósito é a condição que escolhemos para ordenar nossas vidas. Propósito é uma fonte de energia e direção. Uma definição bacana. Trocando em miúdos, o propósito de vida que nós temos no coração é aquilo que faz arder o nosso coração. Propósito é algo com o qual eu me empenho. Propósito é algo que domina o meu coração. Propósito é algo que arde no meu coração. Propósito é algo que faz com que eu me mova, com que eu me mexa, com que eu dedique tempo, atenção, recurso, vida. É algo que me domina, é algo pelo qual me apaixono, é algo com o qual me comprometo totalmente num projeto de vida. É algo que está no íntimo do meu ser e que define os meus passos, que define os meus valores. Propósito é isso que vai arder dentro do seu coração, irmão. Então eu pergunto de novo, como servo de Deus, qual é o seu propósito de vida? O que faz o seu coração arder? Com o que nós estamos comprometidos? A que nós estamos servindo? A que valores servimos? O que de fato, de verdade, nos move como servos cristãos, discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo? O que arde o seu coração como crente em Cristo Jesus, isso vai ser o seu propósito de vida. E aí, querido, não dá para ser cristão sem ter um propósito de vida. Eu acho fantástico quando o apóstolo Paulo vai falar da vida cristã e ele usa a metáfora do atleta duas vezes, na carta aos Coríntios e na carta aos Filipenses. Paulo vai dizer assim, que todo crente em Cristo Jesus é semelhante a um atleta. Tem um propósito, tem uma meta, caminha com um rumo, treina, se prepara, se doa, se esmera. É alguém que corre com uma meta. Na concepção de Paulo, irmãos, é inadmissível um cristão que não se prepara para servir, um cristão que vive na zona da pasmaceira, um cristão que não progride, não caminha. Ser cristão pressupõe-se ter uma vida com propósitos.
Qual é o seu propósito de vida? Nós não podemos viver um cristianismo à la teologia cega pagodinha. Vida me leva, vida leva eu, deixa a vida me levar. Já ouviu essa música, Paulão? Quem não conhece essa música? Todo mundo conhece, né, do céu? Essa não é a filosofia do crente, filosofia lá, Zeca Pagodinho. Nós caminhamos com certezas, metas, objetivos, sabemos a que viemos. E é muito interessante quando nós olhamos para Jesus, porque se há alguém que viveu com propósito, esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero olhar para esse texto com você e aprender algumas coisas importantíssimas sobre uma vida com propósito. Vamos ao texto. Para a gente entender o texto, nós precisamos entender o contexto maior do que estava acontecendo. Veja, Jesus havia acabado de escolher os seus 12 seguidores mais íntimos, o chamado colégio apostólico. Jesus escolhe estes homens a dedo, sai com eles, vai numa sinagoga, e Jesus começa a pregar na sinagoga. Está aqui a partir do verso 21 até o verso 28, que nós acabamos de ler. Não demora para que alguém possesso por um espírito maligno se levantasse na sinagoga, no meio do sermão de Jesus. O que temos nós contigo, Santíssimo de Deus? Jesus repreende aquele demônio na frente de todos. Jesus liberta aquele homem e aquelas pessoas ficam embabacadas. Que autoridade é essa? Algo novo está acontecendo. Esse homem ensina com autoridade e esse homem tem domínio sobre os espíritos malignos. Diz o texto aqui que a fama de Jesus, verso 28, corre célebre. Quem é esse homem? Na sequência, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E me permita aqui uma observação. Por isso que não existe esse negócio de celibato. Se Pedro é o primeiro papa, Jesus vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Não faz sentido nenhum, concorda, senhor Pedro? Pedro era casado. Você tinha uma sogra, tinha uma esposa. A esposa, então a sogra de Pedro, meu irmão, que estava febril, é tocada por Jesus, é curada por Jesus, e todos novamente se maravilham, e daqui por diante não tem mais volta. A fama de Jesus ganha os 4 cantos da cidade, a fama de Jesus ganha as ruas da cidade. Algo novo estava acontecendo. Não havia mais profeta, havia um silêncio de Deus, mas de repente parece que algo ia mudar. Há alguém fazendo milagres, há alguém pregando de forma diferente, há alguém que tem autoridade sobre as doenças e sobre os demônios, há alguém que agora sim, parece que Deus é com essa pessoa. E aí, meu irmão, quando a multidão fica sabendo que Jesus estava na casa de Pedro, todos correm para estar com Jesus. Só que havia um problema, era sábado. O texto diz aqui, o texto começa dizendo no verso 21 que era dia de sábado. O judaísmo tinha uma lei muito severa que dizia o seguinte: no sábado é proibido carregar qualquer coisa. Exemplo, se você fosse fazer uma mudança e carregar uma cadeira de uma casa para outra, o judaísmo dizia assim: no sábado é proibido, não carregue a cadeira. Se você tem um cachorro, um gato, uma ovelha que se machucou no pasto, no quintal, na rua, não busque ele, porque é dia de sábado. Caiu no poço, dia de sábado, morra no poço, é sábado, não pode. Quanto mais carregar um enfermo, era um sacrilégio. Então as pessoas esperam. Isso terminava quando? Essa regra da religião terminava ao entardecer. Então olha o que está acontecendo. O verso 32 diz aí: ao cair da tarde, quando se cumpriu essa lei, então toda a cidade vai para a porta da casa de Pedro. As pessoas se apiam na porta da casa de Pedro. Vale a pena lembrar, quando diz aqui toda a cidade, não era uma cidade como nós concebemos hoje, uma Guarulhos, uma Jacareí, uma São José dos Campos. Cafarnaum era um vilarejo. Mesmo assim, muitas pessoas, a ponto do evangelista dizer que a porta da casa se apiou de pessoas. Todos queriam estar com Jesus. E o texto é categórico: levaram todos os doentes, todos os perturbados, todos os endemoniados, para que todos fossem
libertos, tocados, sarados, curados. Jesus estava lá e eles queriam desesperadamente encontrar-se com Jesus, receber uma palavra, uma oração, uma cura, uma libertação, sei lá, tocar em Jesus, receber uma oração. Todos apinharam-se, todos se derrubaram para lá, se moveram para lá, foram até a procura de Jesus. E na sequência do texto é muito claro que Jesus não consegue atender aquela multidão. Imagina toda a cidade, irmãos. Já era o entardecer, o pôr do sol, com certeza não deu tempo de atender todas as pessoas. E as pessoas então, na sequência lógica do texto, tudo indica que vão pernoitar na porta da casa de Pedro. Imagine que a porta da casa de Pedro virou um lugar de romaria. Então ali estão os fiéis, crentes, que se ali permanecessem, o milagreiro presente ali, uma hora, sairia na porta da casa e curaria e faria algo extraordinário. Então a turma fica por ali mesmo. Daqui a gente não arreda o pé. Este homem há de nos abençoar. E aí na sequência do texto acontece algo extraordinário. Olha na sua Bíblia, verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Olha só, verso 36. Procuravam diligentemente Simão Pedro e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe perguntaram: todos te buscam. Olha só, parece que Jesus faz algo que é bem sensível. A multidão esperando, pessoas se apiando, dormiram na porta da casa de Pedro, ao relento, desesperadas, desejosas, e Jesus se levanta e vai a um lugar deserto orar. Abre aqui um outro parênteses. Pedro parece que incorre um erro que eu e você incorremos muitas vezes. Pedro pressupõe que a ação precede a oração. Jesus prova que é o contrário. No reino de Deus, a oração precede a ação. A gente não faz nada certo no reino de Deus sem orar, sem orar muito. Jesus vai orar. E quando Pedro se encontra com Jesus, Pedro quer dar uma bronca. Jesus: o que o senhor está fazendo aqui? As pessoas estão lá, vieram de todo lugar, todos os nossos vizinhos, colegas, é a nossa hora, vai falar com esse povo. Se você prestar atenção, Pedro aqui não está preocupado com a multidão, Pedro está preocupado com a atitude de Jesus. O que o senhor está fazendo aqui? Todos te buscam, volta lá, é a nossa chance, é a nossa hora, é a nossa vez, é a garantia de sucesso. Agora vai, volta lá e repete a dose, cura esse povo, fala com esse povo, atende esse povo. E aí Jesus joga um balde de água fria nele: eu não volto, eu não vou, porque daqui me compete continuar adiante pregando o evangelho por toda a Galileia. E o texto não diz, mas eu fico imaginando Pedro voltando lá e dizendo para o povo que eles podiam ir embora, porque Jesus não ia voltar lá. Você consegue imaginar isso? Pedro chega lá, né, pega um caixote, consegue imaginar? Né? Fala: gente, comunicado importante. Eu sei que vocês estão aqui desde ontem, sem comer, sem banho, sem esperança, gente doente, mas Jesus foi embora e não volta mais, e até mais, e sai correndo. O texto não diz, mas eu fico imaginando, que situação difícil. E aí entra as nossas lições do texto de hoje. Ô meu irmão, saiba qual é o seu propósito. Tem crente que está que nem aquele camarada que ficava correndo atrás do Forrest Gump. Corre para onde o vento sopra. Existem pastores, igrejas, ministérios, famílias cristãs sem nenhum propósito, a esmo, correndo para onde o vento aponta, sem um planejamento, sem um propósito maior de vida. Ô meu irmão, saiba qual é o seu propósito. A primeira coisa que nós aprendemos de Jesus tem propósitos bem definidos, tendo como ponto de partida a vontade de Deus. Defina o seu propósito de vida. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus tinha um norte, uma meta. É interessante a resposta de Jesus, porque ela é reveladora. Jesus afirma o seu programa de pregação evangelística com firmeza: eu não vim para curar, eu vim para pregar. Aquelas pessoas estão interessadas no milagre de Jesus, no encontro com Cristo
Cristo que vai resolver uma necessidade imediata. Quem sabe Ele dá um pouco de alívio para essa vida de sofrimento. Jesus tem um projeto de vida maior. Jesus não está comprometido em agradar quem quer um alívio imediato. Jesus não está comprometido em agradar o judaísmo. Jesus não está comprometido sequer, irmãos, em agradar os seus discípulos, em agradar Pedro que o recebia. Jesus diz claramente que a sua vontade, o seu propósito é pregar o Evangelho. Por isso Ele não voltaria: Pedro, a minha vontade, a vontade do Pai, o meu propósito é pregar o Evangelho. Verso 38, por favor, olha na sua Bíblia. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim do que, irmãos? De que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. A tentação de Jesus era a seguinte: cure esses interesseiros, atenda aos interesseiros, e venha e corra e caminhe pelo caminho da facilidade. Veja, meus irmãos, Jesus não cede. Jesus não cede à multidão. Jesus não cede aos discípulos. Ele continua no caminho da pregação do Evangelho. Ainda que o caminho da pregação do Evangelho, Jesus continua, meu irmão, inabalável no propósito pelo qual Ele veio. Eu sei, Pedro, para o que eu vim. Jesus não se desvia dos seus propósitos quando os discípulos tentam persuadi-lo no monte da transfiguração a não ir para Jerusalém. Jesus, meu irmão, não se desvia do seu propósito quando as multidões querem aclamá-lo rei. Jesus não se desvia do seu propósito quando ele é censurado por Pedro em particular. Jesus não se desvia do seu propósito nem um milímetro. Qual é o nosso propósito de vida? Tem a impressão que a igreja moderna está perdida, caminha de forma atabalhoada, parece não ter direção, parece não ter propósito. Qual é o nosso propósito, irmão? Qual é a nossa missão? O que define o nosso passo? Quando perdemos senso de propósito, desperdiçamos tempo, recursos, lutando lutas que não são as nossas lutas, defendendo coisas que não são os valores do reino de Deus. Nós precisamos lembrar que nós somos chamados para uma missão. Marcos 5, 13, 18 diz: você é sal da terra e luz do mundo. Esse é o seu propósito de vida. O Evangelho de João 15, 8 diz que nós somos ramos ligados à videira, com o propósito de dar frutos. Esse é o nosso propósito de vida. Atos 1, 8 diz que nós recebemos o poder do Espírito Santo para sair ao mundo e pregar o Evangelho, para desconfinar o Evangelho dessas quatro paredes, para ser igreja no mundo, igreja para fora. Esse é o nosso propósito de vida. Irmãos, 1 Pedro 2, 9 diz que nós somos tirados das trevas para a luz, com um propósito sublime, final, irrevogável, de anunciar as virtudes deste que tira das trevas e põe a luz. Esse é o nosso propósito de vida: brilhar no mundo com a glória de Deus. Qual é o nosso propósito de vida? Porque de repente a religião atrapalha a gente de cumprir o nosso propósito de vida. Quando eu olho para um texto como esse e eu vejo que as pessoas não podiam ir até Jesus, porque a religião dizia que no sábado não podia carregar gente doente, eu chego à conclusão que às vezes a religião atrapalha nós de estarmos com Jesus e às vezes de entendermos o nosso propósito de vida. Vou dar um exemplo bem prático. O nosso propósito não é apenas frequentar um culto. O nosso propósito não é apenas ser membro de uma igreja presbiteriana. O nosso propósito não é apenas ter um conhecimento do Evangelho. O nosso propósito não é ter um título religioso. O nosso propósito é sermos discípulos que sejam sinais vivos do poder de Deus trabalhando na história da vida das pessoas. Qual é o nosso grande e maior propósito? Faça esse exercício. Há quanto tempo você está convertido? 10 anos? 5, 10, 15, 20, desde sempre. Filho de crente, né? Tem aquela ideia, filho de crente. Você é capaz de chegar à sua casa hoje e pegar uma folha de papel e rabiscar 5, 6 linhas com aquilo que de fato e de verdade tem sido o seu propósito como crente em Cristo Jesus? Qual é a sua linha de ação? Aonde nós temos sido sal? Aonde temos sido luz? Aonde temos sido profetas de Deus? Boca de Deus? Bálsamo de Deus? Segunda coisa que esse texto mostra para nós: reflita sobre as suas motivações.
Nós, seres humanos, somos tão bons em mascarar as nossas reais motivações. Nós aprendemos desde que o mundo é mundo, desde que a gente aprende a falar e andar. Quando a gente queria um negócio da mãe, o que a gente fazia em casa? O que a gente fazia? Alguém falou: mãe, levei o lixo até a calçada. A mãe falava o que? Bate pronto, irmãos? O que ela falava? Mas que obrigação é? Se fosse uma mãe muito brava, né, Caetano? Mas geralmente a mãe falava assim: o que você está querendo? Não é assim, Marcinho? Mãe, já lavei a louça da janta. O que você está querendo, moleque? Minha mãe dizia assim: alguma coisa você aprontou. Você fala logo, você vai apanhar mesmo. O que você fez dessa vez? E a gente fala assim: nossa, mãe, a gente não pode agradar a senhora. E ela falava assim: moleque, eu te conheço desde onde você nasceu. Não dá para enganar. Interessante, irmãos, em casa, né, com a esposa. Você nunca lava a louça, joga uma água no quintal. O dia que você lava a louça, joga água no quintal, troca os moleques, faz a compra, prepara a janta, a mulher chega em casa, em vez de agradecer, ela fala assim: o que você está querendo? Entender o nosso coração é algo complicado. Entender as nossas motivações é algo muito complicado. Mas o que Jesus está nos dizendo nesse texto, irmãos, é que nós, discípulos, somos desafiados por Deus a refletir sobre as motivações pelas quais nós fazemos o que fazemos. Porque nós estamos aqui todos os domingos. Porque você sai da sua casa e vem aqui todo domingo. Porque você ora, porque você pertence a uma igreja, porque você se diz cristão, porque você se batizou, porque você contribui com o seu dízimo ou não contribui, porque você lê a sua Bíblia ou não lê, porque você ora, por que você faz o que você faz, por que você se diz cristão, quais são as suas motivações. Há algo aqui interessantíssimo nesse texto. Por duas vezes no texto, Jesus pede silêncio absoluto a respeito de quem ele é. Você presta atenção no texto? Jesus cura, a hora que o demônio começa a dizer: tu és o santo de Israel, nós sabemos quem o Senhor é. O que ele fala? Cala-te, sai dele, não conta para ninguém. Silêncio. No outro momento, lá no verso 34, por favor, olha na sua Bíblia de novo. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios. De novo, irmão, olha o pedido de silêncio, a imposição de silêncio, não lhes permitindo que o quê? Que falassem, porque sabiam quem ele era. Há algo no Evangelho de Mateus e também nos outros evangelhos, mas muito forte no Evangelho de Mateus, chamado o segredo messiânico. Por algumas vezes, durante todo o decorrer do Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus pedindo silêncio a pessoas libertas de espíritos imundos e a pessoas curadas de enfermidades. Exemplo, quando, acho que é Marcos 7:35, se não me falha a memória, quando Jesus cura um rapaz que era surdo e gago, em algumas traduções diz que ele era surdo e mudo, logicamente por não ouvir, não desenvolveu as faculdades da fala, e Jesus põe os dedos no ouvido do rapaz, toca com saliva a língua do menino, o rapaz começa a falar desembaraçadamente, e quando ele começa a falar, Jesus olha para ele e fala assim: agora você fica quieto e não conta para ninguém. Como assim? Não falou a vida inteira? Não ouviu a vida inteira? Pessoas endemoniadas, oprimidas, alienadas, porque em última instância o endemoniado na Bíblia é aquele que não tem identidade, aquele que não sabe quem é, que não responde por si. Pessoas alienadas, oprimidas, agora que recuperam sua identidade, que respondem por si, não podem falar, não podem proclamar quem fez. Jesus pede silêncio, e a grande pergunta ao ler um texto desse é: por que Jesus é tão enfático, tão repetitivo ao pedir silêncio? Não falem quem eu sou, não falem quem curou, não falem quem fez o milagre. Silêncio, não falem. Segundo os estudiosos do Evangelho de Marcos, o segredo messiânico está ligado ao fato de que Jesus não queria ser seguido simplesmente como uma fonte de milagre instantâneo. Jesus quer ser seguido em Marcos e em todos os evangelhos a partir da cruz. Quem quer seguir Jesus tem que ouvir a seguinte palavra: negue a si mesmo, tome a cruz e segue-me. Tendo milagre, eu sigo. Não tendo milagre, eu sigo.
A real motivação de seguirmos a Jesus tem que ser a cruz, meu irmão. Se a minha motivação não é a cruz de Jesus, em algum momento eu deixo de seguir Jesus. Seguir Jesus deixa de ser propósito na minha vida. Quais são as motivações pelas quais nós adoramos? Será que a nossa maior motivação é a cruz? É o que Cristo fez na cruz, é a obra de Cristo, é a salvação de Cristo mediante o sangue derramado na cruz? Se não é a partir da cruz, meu irmão, outras coisas vão ser as nossas motivações, e de repente, quando essas motivações se frustrarem, nós vamos debandar na caminhada. Mas quando eu sigo a partir da cruz, eu nego o meu eu diminuo, eu me anulo, eu mortifico a carne, porque na cruz eu morro e ressuscito como nova criatura em Cristo Jesus. Na cruz os meus planos são dissolvidos para que o reino de Deus seja a justiça definitiva e vontade definitiva na minha vida. É a partir da cruz. Por isso, talvez hoje nós vejamos uma multidão de crentalhada sem nenhum tipo de propósito, porque a motivação não é a cruz, mas é a bênção, é a quitação da dívida, é a cura da enfermidade, é a solução do casamento falido, é a resolução do problema impossível, é o dinheiro que tem que aparecer na conta, é o milagre dos impossíveis e por aí afora. A cruz motiva-nos a seguir a Jesus. Reflita diante da cruz, irmãos. Nós cantamos uma canção hoje que para mim é uma das mais lindas que surgiram nos últimos tempos. Eu olho para a cruz e pela cruz eu vou. Nós precisamos ter uns encontros diante da cruz no decorrer da caminhada cristã. Todas as vezes, irmãos, que nós começamos a perder a cruz de vista, nós precisamos voltar para o momento da cruz, do encontro com a cruz, com Cristo Jesus, para que de novo diante da cruz as nossas motivações sejam sondadas por Deus, todas as vezes. Olhe em vida no propósito de Deus. Os nossos propósitos devem vir do coração de Deus. Busque propósitos em Deus. Para sabermos qual é o nosso propósito, precisamos ir até Deus. Jesus faz um exercício extraordinário. Era ainda de manhã, alta madrugada. Essa expressão é na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, alta madrugada, faz referência ao horário de entre 3 e 6 horas da manhã. Ou seja, Jesus saía muito cedo, ia para lugares para colocar a casa em ordem, para estar com Deus, para ouvir Deus, para ouvir a direção de Deus, para ouvir o sopro do Espírito de Deus. Jesus não ouvia os discípulos, Jesus ouvia Deus. Jesus não ouvia a vontade da multidão. Há um ditado popular tão errôneo, diz: a voz da multidão é a voz de Deus. Que besteira, né? A voz de Deus sempre foi a voz de Deus. Jesus não ouve as vozes da multidão. Jesus não cede às suas próprias vozes. Jesus não cede, meu irmão, às pressões externas, às pressões que estão ao redor, ao agrado de fulano ou beltrano. Jesus se retira para lugares solitários, para aquietar o seu coração, a sua vida, as suas dúvidas, e no silêncio da alma ser confrontado por Deus e saber a direção a seguir. O que Deus me disse, o que o Pai me disse é que eu não volte lá, mas que daqui eu vá adiante. Isaías 55, 8 e 9 diz algo fantástico para nós concluirmos. Deus falando ao povo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez, se nós não estejamos buscando em Deus propósito para a vida, você vai correr na direção errada, e fatalmente, em um dado momento da sua vida, você vai parar e perceber que você gastou tempo, energia, disposição e continua completamente infeliz em relação à existência. Busque em Deus propósito de vida. Pedro, eu não volto lá. É daqui adiante e daqui para a cruz. Qual é o nosso propósito de vida?